Fala, torcedor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fute Cearense TV no YouTube e também na página Esquema Web Ceará no Facebook. No vídeo de hoje vamos começar mais uma videoanálise aí do que aconteceu no final de semana com as nossas equipes cearenses, né? Temos representantes na Série D, Série C e Série A do Campeonato Brasileiro e todos estiveram em campo durante o final de semana, né? Uma rodada muito cheia, né? Na Série D tivemos vitórias importantes de Atlético Cearense e Guarani de Sobral, que brigam aí, prometem pelo menos brigar até a última rodada por classificação. O Caucaia na sexta-feira acabou derrotado mais uma vez, sofreu um revés duríssimo contra o América de Natal. Pela Série C, Ferroviário e Floresta ficaram no empate, né? Ambos jogando aí visando a zona de classificação. Floresta ainda com risco de entrar na zona de rebaixamento, mas acabou empatando em casa, um resultado que não é tão bom para a equipe, mas que permanece viva na competição. E pela Série A, o Ceará acabou derrotado para o Corinthians fora de casa por 3-1, num jogo muito ruim, e o Fortaleza empatou com o Santos na Arena Castelão. E claro, no final do vídeo vamos eleger aí quem foi o craque da rodada dessa rodada. Então vem com a gente que está começando mais um vídeo. E para abrir o nosso vídeo de hoje, né, nós vamos começar falando sobre o Caucaia, né, que faz um campeonato muito ruim. Até agora vai repetindo as atuações que teve no estadual, né, pelo menos na segunda fase ali do estadual, quando voltou depois de um período da segunda onda da pandemia da Covid-19. A equipe realmente não conseguiu se recuperar mais nem no estadual e nem para o Campeonato Brasileiro. E na sexta-feira acabou derrotado fora de casa para o América de Natal, né, num jogo pouquinho diferente do que a gente viu contra o ABC, né? O ABC fez 9-1 no Caucaia na semana passada, num jogo muito tranquilo para o time potiguar, né? Até fácil, pode-se dizer. Você fazer 9-1 no adversário, né? Realmente mostra que a situação não tá tão boa, né? Nesse jogo contra o América foi um pouco melhor, né? Apesar do placar ainda alto, né? Sofreu 4 gols. O placar foi 4-2. O time teve um certo poder de reação durante a partida, né? Já que sofreu 2-0 lá no início do primeiro tempo. No entanto, ainda no primeiro tempo de jogo, o time conseguiu empatar. Mas aí no segundo tempo realmente as coisas desandaram e a equipe do Caucaia conheceu mais uma derrota no campeonato, né? Dessa vez fica ali, permanece ali brigando contra a zona, contra a lanterna da competição no caso, né? Contra o Central de Pernambuco, que vive um momento terrível, né? Uma crise financeira. Mas, no entanto, o Caucaia realmente não mostra muita evolução e não mostra que pode brigar aí por classificação ainda nessa competição. Os nossos outros dois representantes que estiveram em campo, né, venceram seus jogos, né? Por exemplo, o Atlético Cearense. Que resultado conquistou o Atlético Cearense sobre o líder ABC, né? Venceu por 1-0, um golaço do jogador Hércules, né? Um gol de letra ali, muito bonito realmente. O time do Atlético que se superou bastante, né? O ABC como líder do campeonato, líder do seu grupo, no caso, foi para cima, tentou se impor no jogo, criou as melhores chances, tentou pressionar o Atlético, mas o Atlético realmente não se intimidou, conseguiu marcar o gol e sair com um resultado muito positivo desse jogo, né? Um resultado que coloca o Atlético, pelo menos por essa rodada, na zona de classificação. Agora o time é o quarto colocado, tem aí o total de 11 pontos, né? Vai disputar, perdão, 14 pontos ganhos até agora no campeonato. Vai disputando aí no segundo turno e promete, pelo menos pelo o entrave que está no grupo, né? Vai brigar aí até as últimas rodadas por essa quarta vaga, né? Que seria espetacular e até um sonho para o Atlético, que sofreu um pouco, né, nessa fase de grupos. Perdeu aí o artilheiro do Brasil, o Olavo, que já estreou marcando gols pelo Volta Redonda, né? Então, o momento é realmente de ter confiança no trabalho e, quem sabe, brigar por essa classificação. E por último, né, para a gente encerrar a Série D do Campeonato Brasileiro, o Guarani de Sobral venceu mais uma no campeonato, né? Líder isolado da competição, na verdade do seu grupo, né? Venceu por 2-1 o Tocantinópolis, lá no estádio do Junco, que vem sendo seu grande aliado nesse campeonato, né? Até agora o time só não venceu um jogo, né? Vinha com 100% de aproveitamento, acabou empatando com o próprio Tocantinópolis na competição, pelo placar de 1-1. E aí o Guarani vem tendo esse bom desempenho dentro de casa e fazendo realmente os resultados acontecerem, vai encaminhando a sua classificação, né?
Os gols do jogo foram marcados pelo atacante Daniel Passira e o jovem de 20 anos João Gabriel, que entrou no segundo tempo e foi decisivo, marcou o gol da vitória já nos minutos finais. Mais uma partida que o Guarani vence com gols nos minutos finais, né? Mostra superação aí o time sobralense e, como eu já falei, vai encaminhando sua classificação e chega como um dos favoritos para brigar pelo acesso, né? Na próxima fase, caso se concretize essa classificação do Guarani. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, nós tivemos Floresta em campo, né? O Floresta que vem aí ainda um pouco assombrado, né, com a zona do rebaixamento, já que briga com a Jacuipense ali rodada a rodada para terminar na zona do rebaixamento, para ver quem não vai terminar na zona do rebaixamento, né? E o Floresta por enquanto vai levando a melhor, né? A cada rodada que passa, o Floresta pelo menos vem pontuando, vem conseguindo pontuar, nem que seja um pontinho aqui, outro ali, né? Uma vitória de vez em quando consegue uma ou outra, mas vai se mantendo fora do Z2, né? No caso, onde a Jacuipense e o Santa Cruz estão inseridos nesse momento. Então é um momento para o Floresta começar realmente a focar nessa luta contra o rebaixamento, né? A gente sabe que a Série C é um campeonato muito imprevisível, muitas coisas podem acontecer, às vezes você emenda uma ou duas vitórias seguidas ali, na verdade duas ou três vitórias seguidas e consegue chegar na parte alta da competição. É um momento para o Floresta focar, né, e ter todo o cuidado possível, buscar não desperdiçar pontos fora, né, quem sabe aí conquistar um pontinho ou até uma vitória simples fora de casa também ajuda muito o time nesse momento. E dentro de casa não deixar passar as oportunidades, né? A Jacuipense ainda tá ali na cola, ainda estão brigando os dois ali para ver quem termina na zona, quem termina fora da zona, mas o Floresta por enquanto, como eu disse, vem se safando, vem conseguindo ficar fora dessa zona que ninguém quer estar lá, né? Então, o jogo nesse final de semana, a equipe encara o Manaus dentro de casa, um empate em 2-2. O time do Leston Júnior saiu atrás do placar por duas oportunidades, né? Sofreu o primeiro gol, conseguiu o empate, depois sofreu o segundo e já no segundo tempo conseguiu novamente empatar a partida. Dos males, o menor, né? O time que vinha perdendo, passou pelo menos uma parte do jogo atrás do placar, consegue sair com um pontinho e um adversário bem complicado, né? O Manaus vem crescendo muito nos últimos anos e impôs dificuldade para o Floresta nesse jogo, mas o time cearense soube lidar atrás do placar, né? Soube ter consequência nos atos e marcou o seu gol de empate aí na reta final, conquistou um pontinho fora, um pontinho em casa, que ajuda bastante, né? Querendo ou não, é um pontinho e não pode ser desprezado nunca. Outro que também empatou pela Série C foi o Ferroviário, né? O Ferroviário foi jogar fora de casa no Mundão do Arruda contra a equipe do Santa Cruz. O Santa Cruz é o lanterna da competição, né? Venceu a primeira partida no campeonato na rodada passada diante do Floresta, né? Um jogo em que o Floresta acabou indo muito mal, tendo um desempenho ruim, né? A gente falou disso no nosso último vídeo. Mas acabou derrotado para o Santa Cruz, que conquistou seus primeiros 3 pontos na competição, né? E aí recebeu o Ferroviário no Arruda em um jogo que o Ferroviário foi muito bem. Eu gostei da postura do Ferroviário, gostei também da postura que o técnico Francisco Diá fez com que o time entrasse em campo, botou uma equipe mais ofensiva, colocou ali na frente o Augusto, né, que é um atacante que marcou o gol de empate da equipe na última semana, né, no último minuto de jogo. Colocou o Edson Cariús novamente na equipe titular, né, até considerando também a questão dele não ter o Gabriel Silva, né, o jovem atacante que vinha fazendo uma boa Série C, acabou se lesionando, vai ficar aí um pouco mais de um mês fora dos gramados, né, então o Ferroviário vai se virando. Então o Mauri, né, no caso camisa 7 do Ferrão, foi quem substituiu ele, né? Então eu gostei da atuação do Ferroviário, acho que o time precisa calibrar um pouco mais o pé, né? Já é um problema aí, vem sendo muito recorrente durante a Série C. O time desperdiça muitas oportunidades de gol, principalmente nos jogos em casa, né? A equipe acaba criando mais com o adversário, jogando melhor com o adversário, mas não consegue aquele golzinho para conquistar os 3 pontos que seriam fundamentais para o Ferroviário, né? Mas dos males, assim como o Floresta dos Males, também o menor, né? O time conquista mais um empate fora de casa, já é o quarto empate seguido do Ferroviário na competição. Mais um empate fora de casa e agora o time precisa dos 3 pontos, né? Vai encarar aí a equipe da Tombense no Elzi Cabral, um jogo difícil, né? Quem não lembra aí no primeiro turno, a Tombense venceu por 3-0 o Ferroviário. É um time que sempre impõe muita dificuldade aos seus adversários, mas que não está fazendo uma grande Série C, né?
É um adversário que dá para vencer, principalmente jogando em casa, mas como eu falei anteriormente, precisa calibrar um pouquinho mais esse pé para fazer com que as chances sejam convertidas em gol, né? Eu acho que o Ferroviário tem grande chance de classificação, precisa melhorar um pouquinho mais nesse quesito, e eu acho que o Francisco já vem trabalhando isso com seus atletas. A tendência é a gente ver uma evolução da equipe nos próximos jogos. Aí a gente dá um salto, né? Passa a falar um pouco mais de Série A do Campeonato Brasileiro, porque nossos dois representantes na competição estiveram em campo, né? Ontem à tarde, por exemplo, o Ceará visitou o Corinthians na Neoquímica Arena, em São Paulo. Um jogo muito complicado, né? E o Corinthians acabou vencendo pelo placar de 3-1 em uma partida realmente muito tenebrosa do Ceará, né? Mais um aí. O Ceará acabou com sua série invicta de 11 jogos sem perder no campeonato, realmente são números incríveis, né? É difícil uma equipe passar esse tempo inteiro sem perder, né, no Campeonato Brasileiro. Você vê até equipes como Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, que tem elencos aí estrondosos na competição, realmente não conseguem esses números que o Ceará conseguiu. No entanto, né, um fator muito importante a levar em consideração, né, é a questão dos empates e das atuações do time do Ceará, né, que apesar da boa sequência, o time não vinha agradando dentro de campo, né, os meios, não, no caso aí, não justificaram os fins, né, o torcedor vinha realmente muito chateado com a equipe e ontem foi uma confirmação disso. O Ceará fez uma partida muito ruim na Arena Corinthians, né, o Corinthians, pelo menos no primeiro tempo, dominou muito o jogo, abriu o placar com o Adson muito cedo, né? Logo ali antes dos 20 minutos, já estava vencendo o jogo. E antes ainda do fim do primeiro tempo, o time do Corinthians já fez o segundo gol com o Adson novamente, né? O segundo gol que eu realmente tinha que falar nesse ponto, né? Porque o Adson é um jogador muito baixo, né? Um jogador que vem da base do Corinthians, muito bom jogador, no entanto é baixo, né? E acabou conseguindo cabecear a bola sozinho no meio da defesa do Ceará para fazer o segundo gol do Corinthians na partida, né? Um erro grotesco da marcação alvinegra. Por exemplo, ontem o Luiz Otávio não estava nos seus melhores dias, né? A gente entende, é um ídolo da equipe do Ceará, mas também a gente entende que é um jogador que esteve lesionado por pelo menos 2 meses e meio aí, né? Passou sem jogar, então precisa de um tempo para readaptação. Eu acho que nesse momento é mais um momento para o Lacerda, né, permanecer, já que vinha num certo entrosamento com o Messias, vinha atuando bem e mostrou muita evolução durante o campeonato. Mas aí o Corinthians termina o primeiro tempo vencendo pelo placar de 2-0, né? Realmente uma situação ruim demais para o Ceará ter que reverter essa situação no segundo tempo. E aí, para o segundo tempo, o técnico Guto Ferreira fez algumas alterações na equipe, né? Mexeu o máximo que deu, colocou o Eric, colocou o Rick, colocou o Ayrton, colocou o Jael na equipe, trocou o meio de campo, né? Entrou o Pedro Nares. Então ele fez as alterações, mas mesmo assim o time não conseguiu corresponder, né? E o Renato Augusto, que tinha acabado de entrar na sua reestreia do Corinthians, conseguiu fazer o 3-0, que foi praticamente o gol que matou o jogo, né? Tudo bem que logo em sequência o Ceará diminuiu com o Rick, mas praticamente foi só isso que o Ceará conseguiu fazer, né? Depois o jogo voltou a estaca zero. E é uma coisa que eu estive pensando, né? Por exemplo, a equipe do Ceará perdendo o jogo por 3-0 naquele momento, realmente é um momento que desestabiliza o jogador, né? Desestabiliza todo mundo que está ali. No entanto, logo em sequência, você conseguir marcar um gol que diminui o placar, né? No caso, o belíssimo gol do Rick, que é o artilheiro do Ceará no campeonato com 4 gols, voltaria o Ceará para o jogo. No caso, não foi isso que aconteceu, né? Ali com 24, 25 minutos, o Ceará fez o gol. E aí poderia impor aqueles 5 minutos, 7 minutos de pressão máxima no Corinthians para ver se conseguia o segundo e voltar para a partida, né? Mas realmente a produção ofensiva do Ceará nesse jogo foi simplesmente pífia, algo que tem que melhorar urgentemente, né? Não se vence no Campeonato Brasileiro só se defendendo, né? Você pode ter uma equipe reativa, mas eu não ouso dizer que esse time do Ceará seja reativo. É realmente um time só defensivo, é um time retrancado que não consegue jogar ofensivamente. Então, precisa melhorar para os próximos jogos, principalmente porque vai enfrentar adversários difíceis nos próximas partidas, né? Vai encarar, por exemplo, o Flamengo no próximo domingo em casa. E a gente sabe, né? Todo mundo conhece o Flamengo, sabe como o Flamengo joga. É um time que joga do meio campo para frente, tem jogadores muito competentes ali na frente.
Gabigol, um dos artilheiros do país, Bruno Henrique também metendo muito gol, né? Tem o Diego que sabe armar, então o Ceará precisa montar uma estratégia diferente e fazer realmente algo diferente do que vem fazendo nos últimos jogos, se quiser surpreender o Flamengo, né? Não pode continuar na mesmice, senão fica batido e o time acaba não conseguindo conquistar os resultados, né? E aí, como eu disse, o Ceará acaba derrotado, permanece ali com 23 pontos, perdeu uma posição na tabela, né? O Atlético Goianiense com a vitória sobre o Bahia assumiu a sétima colocação, o Ceará cai para a oitava, ainda muito bem posicionado, né? Faz um bom campeonato em termos de pontos, mas como eu disse, precisa evoluir nas atuações se quiser realmente permanecer na parte alta da tabela. E aí vai enfrentar o Flamengo nesse jogo difícil no próximo domingo, às 4 da tarde, na Arena Castelão. Precisa mostrar algo diferente, se quiser conquistar algo diferente da derrota, né? Eu acho que um empate contra o Flamengo não seria um mau negócio para o Ceará, já considerando um adversário que vem numa evolução gigantesca, né? E vem passando realmente o trator em todo mundo. E aí, para encerrar, né, a análise, e antes do craque da rodada, nós vamos falar um pouquinho do jogo do Fortaleza, né? O Fortaleza acabou empatando com o Santos na Arena Castelão em 1-1. O placar que não agrada, né? Já considerando todas as circunstâncias da partida, né? No geral, nós tivemos aí o Fortaleza, além de ter marcado seu gol, teve outros 2 gols anulados, né? E um de forma muito estranha, né? Esquisita até. Eu acho que de forma que prejudicou o Fortaleza na partida, né? Poderia ser o gol da vitória. E ainda nos acréscimos, o Lucas Crispim acabou desperdiçando uma cobrança de pênalti, né? Então foi um jogo muito recheado, né? E aí o que é que eu pude notar dessa partida desde o início, né? O Fortaleza conseguiu impor o seu ritmo de jogo, né? Realmente é um time que tem a característica de ser intenso do início ao fim, de trabalhar com a bola no pé, ou quando não tem, quando joga com um adversário que gosta de ter a bola, como é o caso do Santos, né? Já que seu treinador é o Fernando Diniz, é um time que tem mais a bola, gosta de ter a bola a todo momento. Então o Fortaleza jogou com as suas linhas um pouco mais adiantadas, fazendo a pressão na saída de bola do Santos, né? E isso lhe rendeu bons frutos, né? Já, por exemplo, o time conseguiu criar boas oportunidades antes do seu gol, né? Num belíssimo gol do Lucas Crispim, que pega de primeira. É um jogador muito técnico e que vem se encontrando ali, caindo pelo lado esquerdo da equipe do Fortaleza. Que inclusive é uma condição nova, né? Que ele vem realizando dentro de campo. No Guarani ele era aquele jogador tipo camisa 10 mesmo, né? No Fortaleza quem faz essa função, pelo menos quando joga, é o Matheus Vargas, né? Um jogador que distribui mais e joga um pouco mais próximo dos atacantes. E aí o Fortaleza abre o placar com um belíssimo gol do Lucas Crispim. Naquele momento, um gol muito merecido, né? Já que era o time mais ativo na partida. No entanto, faltou muita atenção da equipe do Fortaleza, né? Porque 2 minutos depois, menos de 2 minutos depois, o Carlos Sanches foi lá e empatou o jogo na saída errada do goleiro Marcelo Boeck, né? Que por sinal vem muito bem no campeonato, vem substituindo muito bem o ídolo, né? O Marcelo Boeck vem substituindo muito bem o Felipe Alves, que tá voltando de lesão, né? Tá aí tentando pegar um pouco mais de ritmo de jogo, foi pro jogo no clássico, acabou não indo bem, então voltou para tentar se readaptar fisicamente às condições de jogo que é o Felipe Alves. E aí, no caso, a equipe do Fortaleza sofre o gol de empate, né? E naquele momento, um banho de água fria, porque o Fortaleza conseguiu botar a adrenalina da partida lá em cima após o seu gol. No entanto, o gol do Carlos Santos realmente derruba ali a adrenalina que o Fortaleza tinha criado, a atmosfera de jogo que o Fortaleza tinha criado. No entanto, o Fortaleza, como sempre, né, no campeonato, é algo que tanto eu venho falando muito aqui, né? Uma palavra que eu utilizo muito ao falar do Fortaleza, que é a organização. O Fortaleza manteve organizado na partida, conseguiu manter a sua estratégia de jogo e permaneceu com as suas primeiras linhas de marcação adiantadas, pressionando a saída do Santos, né? Algo que, como eu disse, rendeu bons frutos. Fortaleza criou oportunidades em cima disso. E aí no segundo tempo de partida, né, o Vojvoda realizou algumas trocas, né, promoveu as estreias, por exemplo, do Ângelo Henriquez, né, recém-contratado, e também do velho conhecido Edinho no jogo, né, na certa para dar um pouco mais de velocidade pelos lados. Acredito que foi isso que ele tenha pensado, para o Fortaleza ser um pouco mais assertivo, né, mas faltou um pouco mais de eficiência. O time permaneceu jogando com intensidade, não conseguiu marcar no segundo tempo, ou pelo menos marcar um gol que validasse, né, que fosse válido. E aí o primeiro gol, né, no caso do David, foi bem anulado, né, o toque na mão, realmente no setor ofensivo é considerado toque de mão, não vale, né, o gol. Então foi bem anulado pelo VAR.
E aí na sequência o lance estranho, né? Porque segundo a arbitragem a bola teria desviado no Ângelo Henriques, né? Que estava em posição irregular e não estava, né? A bola praticamente não pega nele, o jogador realmente estava em posição irregular, mas a bola não encosta nele, né? Então não teria motivos, pelo menos eu não vi motivo nenhum para anulação do segundo gol da equipe do Fortaleza. E após isso, o Fortaleza, como sempre, mantendo-se organizado, jogando de forma ofensiva, pressionando o Santos e criando as melhores chances, né? Faltou ali, foi realmente uma vitória que não veio por detalhe, né? E quando eu digo detalhe, é detalhe mesmo, porque nos acréscimos da partida, o Lucas Crispim acabou desperdiçando a melhor chance, né, da equipe do Fortaleza de vencer a partida, que foi a cobrança de pênalti que foi defendida pelo goleiro João Paulo, né? Bom goleiro João Paulo que trabalhou bastante nesse jogo. Então, um empate que também não é dos melhores resultados, né? Claro que o Fortaleza queria o resultado positivo, o torcedor queria a vitória, queria os 3 pontos para assumir ali a vice-liderança, mas não é um resultado ruim, considerando também a classificação da equipe, né? O time está muito bem posicionado, faz um grande campeonato, merece estar ali na terceira colocação. A vice-liderança não veio essa rodada, mas pode vir na próxima, né? O campeonato ainda é muito longo, tem muita coisa para acontecer ainda. E aí o Fortaleza é o terceiro colocado com 31 pontos e agora já foca, já avisa aí o seu jogo contra o Juventude fora de casa no próximo final de semana, né? E aí para encerrar o nosso vídeo de hoje, nós vamos eleger quem foi o craque da rodada, né? E o jogador escolhido pela nossa equipe foi o meio-campista Hércules do Atlético Cearense, né? Pelo seguinte critério, né? Não só pelo golaço que ele fez, né? O belíssimo gol de letra, jogador que a gente conhece, né? Muito conhecido aqui no futebol cearense, tem passagem marcante aí, pelo menos pelo Horizonte, né? Naquele grande time do Horizonte de 2011 que enfrentou o Flamengo na Copa do Brasil, né? O Hércules estava naquela equipe e vem rodando, né? Grandes equipes do futebol, pelo menos do futebol do interior do Nordeste, disputando Série C, Série D do Campeonato Brasileiro. É um jogador bem rodado e bem conhecido pela gente. E aí fez uma grande partida, né, nesse final de semana pelo Atlético Cearense, marcou o gol da vitória, foi muito decisivo e é uma vitória que dá novos ares para o Atlético Cearense, né? Como eu falei na análise do jogo, o Atlético vem de altos e baixos durante essa Série D e vinha num momento muito ruim, né? Vinha com derrotas seguidas, já ali meio vendo o G4 um pouco mais distante, mas no caso a vitória diante do líder da competição em casa dá novos ares para a equipe, né? Faz com que a equipe ganhe mais confiança para a sequência da competição. E quem sabe buscar aí essa classificação até a última rodada. Então, pessoal, isso é tudo por hoje, né? Estamos encerrando mais uma videoanálise. Eu convido vocês a seguir as nossas redes sociais, né? O nosso Instagram, @FutCearenseTV. Tem muito conteúdo, ainda rolando as enquetes, né? Dos laterais dessa vez. Agora os laterais esquerdos, né? A seleção da galera do futebol cearense 2021. Né, você vai lá, tem pelo menos uma enquete por dia, você escolhe seus jogadores favoritos, quem você acha melhor, quem você acha que deve estar na lista, né? Então é só ir lá, votar, deixar seu voto, né? Tem os comentários também, está tudo aberto, a gente lê os comentários do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, segue a página Esquema Web Ceará no Facebook, vai ajudar muito o nosso trabalho, você acompanha todos os nossos conteúdos por lá. Isso é tudo por hoje, a gente vai se ver em breve.